Afinal, quem define o debate por trás do PL das fake news? Os grupos envolvidos diretamente no debate legislativo demonstram a força do chamado lobby da censura no Congresso Nacional. Essa semana o Congresso Nacional tentou votar a urgência para o debate do PL das fake news, né, o projeto de lei aí 2630 de 2020, de autoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB, né? E esse PL das fake news, como ficou chamado, ele tenta, digamos assim, regulamentar a atuação das redes sociais, justamente para combater o que eles chamam de fake news, né? O que eles vão chamar ou considerar fake news. Mas qual o problema desse negócio? O que está por trás? Tá todo mundo falando o que funciona, o que é a SPL, o que ele vai fazer, né? E tem várias coisas aí que a gente poderia criticar naquilo que ele vai fazer. Mas as discussões, o Google criticou por questões ali operacionais, que vai dar trabalho para eles, ou que vai custar algum dinheiro para eles. Pequenas críticas, de maneira que ficou centralizada as críticas nesse aspecto técnico operacional. Mas não se fala, não se critica os pressupostos, as premissas. E onde estão os pressupostos, as premissas que realmente importam nessa questão? Estão muito antes, né? Muito antes e não são discutidas, né? Porque no fundo, se a gente entender os pressupostos, as premissas e quem está por trás, quem define as ideias por trás desse PL das fake news, a gente vai entender o seguinte, que na verdade esse projeto de lei nada mais é do que a censura. Isso é aquela conclusão que está todo mundo chegando muito facilmente, né? Mas parece tão difícil das pessoas chegarem a essa conclusão. E veja só, vamos ver aqui então quem está por trás disso, né? O que a gente pode ver de cara é que existe no Congresso Nacional um negócio chamado lobby da censura, né? Na verdade, o termo técnico seria advocacy, né? Que é o equivalente do lobby a questões assim ideológicas, de propostas, de ideias, né? E ao invés de defesa de interesses econômicos, como é o caso do lobby. Mas no caso do advocacy, é muito praticado por ONGs, certo? E no caso do lobby, esse lobby que eu chamo aqui de lobby da censura, a gente vai ver que os grupos envolvidos no debate já mostram a força que tem esse lobby no Congresso Nacional no Brasil, tá? Vamos ver o seguinte aqui, ó. Eu vou ler um trecho da matéria que eu publiquei no Brasil Sem Medo nessa semana, falando exatamente sobre, contextualizando essa questão. Então, o projeto, ele diz instituir a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Um pacote de medidas que visa regulamentar o papel das redes sociais nos debates públicos de maneira a reduzir a sua influência às vésperas das eleições. Isso eu estou dizendo, é isso, né? Como veremos facilmente aqui, eu vou mostrar para vocês, o projeto beneficia apenas os grandes grupos e a narrativa da esquerda, que, na verdade, quer, em outras palavras, né, muito mais claramente, o que ela quer é impedir a possibilidade da reeleição de Jair Bolsonaro, né? E esses grupos, então, envolvidos nesse lobby, são aqueles que menos deveriam estar envolvidos em liberdade na internet. Eu vou falar apenas dois deles, são muitos os grupos envolvidos, mas eu vou falar dois deles, sendo um deles um guarda-chuva de vários. O primeiro é o Sleeping Giants, que são aqueles cyberterroristas, né, que acusados aí de constranger empresas, né, a tirar o patrocínio de sites e blogs que são vistos como propagadores de fake news, como eles chamam, que são, na verdade, propagadores de informações que eles não querem que seja veiculada. E a ONG Direitos na Rede, que é um imenso guarda-chuva de associações e grupos ligados a fundações internacionais como a Open Society, do bilionário George Soros. Claro, ele está sempre por trás dessas histórias aí, né? Aliás, em 2016, o George Soros postou nas redes sociais que as redes sociais, ele usou as redes sociais para dizer que as redes sociais são uma ameaça à democracia, né? É isso mesmo. Ele falou isso em 2016 porque foi o ano em que foi eleito o Donald Trump e essa elite da esquerda financeira viu a eleição do Trump como uma imensa derrota, inclusive
quase jogaram o Zuckerberg no banco dos réus porque ele permitiu que isso acontecesse. E veja que interessante, também foi no ano seguinte, ou por ali, o crescimento e a aprovação do Brexit no Reino Unido, que é a saída da Inglaterra da União Europeia, que foi também uma vitória de conservadores. E depois, no ano seguinte, em 2018, teve a eleição do Bolsonaro no Brasil, que representou também um revés para a esquerda e para esses movimentos da esquerda financeira que lucram bilhões e investem trilhões em aborto, ideologia de gênero, movimentos racialistas para estimular o conflito entre as raças, feminismo, audiência de custódia, que é aquele negócio que o juiz vai lá e pergunta pro bandido se ele foi bem tratado pelo policial, né? 100% das vezes o cara diz que não foi bem tratado, então ele é liberado. Então, esse tipo de... E liberação de todas as drogas, também uma pauta menina dos olhos aí do George Soros. Então, vamos ler aqui uma parte em que eu delineei um pouco essa questão. A ONG Direitos na Rede possui literalmente uma rede de relações envolvendo os maiores e mais poderosos grupos financeiros internacionais. A lista dos seus parceiros pode ser vista no link do próprio site, na parte Quem Somos. Entre eles, ONGs envolvidas profundamente com a filantropia progressista da esquerda financeira, como parte da rede de apoios do bilionário George Soros, como o Instituto Alana, Intervozes, Artigo 19, Instituto Igarapé, por meio de financiamento direto da organização Open Society Foundations, que também financia causas como descriminalização do aborto e legalização das drogas, né? Uma das entidades, vamos pegar uma aqui só para a gente ter uma ideia, é o Intervozes. O Intervozes ele também é financiado pelo bilionário George Soros, mas ele é coordenado pela advogada Flávia Lefebvre. Quem é Flávia Lefebvre? Alguém lembra dela? Em 2019 a gente noticiou sobre isso no site Estudos Nacionais na época, e falando sobre essa doutora Flávia Lefebvre, que nada mais é do que membro do conselho do Comitê Gestor da Internet, o CGI, que é um órgão interministerial criado em 1995. É um órgão, vejam bem, é um órgão interministerial, não é uma ONG, mas ela é conselheira desse comitê. É um órgão que tem poder sobre a internet no Brasil. E ela, essa mulher, ela é também fundadora do Intervozes, que é financiado pelo George Soros. Olha que coincidência. E não para por aí as coincidências. Ela também foi chamada para ser lá como uma especialista, uma autoridade, uma das primeiras sessões da CPMI das fake news lá em 2019, aconteceu no Senado. Por que a Lefebvre foi chamada lá? Ela foi chamada numa sessão específica para definir o que é fake news. Vejam, não é pouca coisa. Tá? Essa mulher, financiada pelo George Soros e membro do Comitê Gestor da Internet, ela foi lá dar a definição de fake news. Eu expliquei no meu livro Fake News, quando os jornais fingem fazer jornalismo, que está à venda na nossa livraria Estudos Nacionais. Eu mencionei esse episódio para lembrar o seguinte, que a principal fonte sobre o conceito das fake news para esse pessoal chama-se um artigo chamado The Science of Fake News, né, que ele basicamente fala muitas coisas, mas lá no meio está um recadinho muito importante para você aí que acha que fake news são informações falsas meramente. Ele diz o seguinte, que informações falsas sempre existiram no jornalismo, mas recentemente adquiriram, mais ou menos nessas palavras, né? Recentemente adquiriram uma versão politicamente engajada, ou seja, de direita, conservadora. É isso, pessoal. Tá? Não é à toa que a maior parte dos trabalhos, as reportagens feitas sobre fake news aí em sites como Intercept, entre outros, que juntam ali pessoas ligadas a essas ONGs, né? Essas reportagens elas falam exatamente sobre uma estrutura por trás da disseminação de fake news, que nada mais é do que uma estrutura conservadora. E um dos artigos que eu mencionei também há um tempo atrás, fala que
a raiz das fake news. Não basta acabar com as fake news, com as informações falsas. A fake news, ela vai além das informações, palavras deles. Vai além das informações, prestaram atenção? O que isso significa? Significa que ela vai a crenças e valores. Ou seja, é o conservadorismo, é o cristianismo. É isso que eles chamam de fake news e eles admitem isso. Então, pessoal, esse negócio de pele das fake news já é definido por essas pessoas. Então, o que vai ser considerado fake news já está dado. E não adianta os conservadores, a direita, achar assim, não, vamos aprovar e aí a gente tenta utilizar contra a esquerda. Não existe isso. Primeiro, vocês teriam que ter feito estudos sobre isso, colocado os especialistas de vocês para definir isso aí entregar ali a bibliografia de vocês para depois fazer isso aí. Porque o sentido que vai ser dado vai ser o da esquerda. Não só porque eles são a base, mas porque eles também são aqueles que vão executar, eles estão nos cargos que vão executar. Então não tem como fugir disso aí, certo? Então vejam só, mais uns dados aqui só para encerrar. A entidade, o coletivo Intervozes, da Flávia Lefebvre, recebeu mais de 3,4 milhões de dólares das fundações Fundação Ford e Open Society Foundation. Mas também recebe de outra polêmica entidade, né? Eu falei da Fundação Open Society, mas a Ford é mais polêmica porque ela tem um financiamento mais longo ainda, de mais tempo. O Open Society começou há pouco tempo, a Fundação Ford está envolvida até o pescoço em causas como o racialismo, né? Tipo Black Lives Matter, e todo tipo de divisão social para estimular aí uma luta de classes e utilizar para desestruturar e subverter a sociedade. E é isso, meus amigos. O Intervozes recebeu também, em 2016, 150 mil dólares da Open Society, tá? E 3,27 milhões da Fundação Ford. São fundações tradicionais financiadoras da aborto, gênero, ambientalismo e pautas globalistas em geral. Certo, pessoal? Então essas são as pessoas que estão por trás do PL das fake news e não adianta querer tapar o sol com a peneira e querer discutir isso aí. Ou então fazer como a Tereza Cristina lá, que votou a favor da urgência, né? Mas diz que é contra a questão do mérito. Ou seja, ela é a favor, ela é contra o mérito, mas ela é a favor de não discutir o mérito. É muito bonito isso. Então, o pessoal aí do governo tá também escorregando aí e não conseguindo barrar coisas desse tipo. Até porque, né, são coisas que têm uma estrutura tão poderosa por trás que fica até difícil. É isso, pessoal. Até mais.